Como dissemos, nossa manchete, inclusive, há dois grandes responsáveis pelo que está acontecendo em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. O prefeito, Sebastião Melo, bolsonarista, e o governador Eduardo Melo, de direita, Eduardo Leite, de direita, da chamada direita tradicional, direita limpinha, direita cheirosinha, que quer se apresentar assim ao país. A responsabilidade deles sobre o que está acontecendo é total. Olha só, nós vamos conversar mais tarde com o professor Roaldo Menegatti, ele vai trazer mais detalhes ainda. Mas lembram-se que primeiro, ninguém foi pego de surpresa, nem o Melo, nem o Leite. Por quê? Os eventos chamados extremos têm acontecido no Rio Grande do Sul ano a ano. Pelo menos desde 2022, 2023, e já se sabia que aconteceria em 2024. E vai acontecer em 2025, e acontecerá novamente em 2026. Em vez desses dois aí, né, se prepararem o Estado e a cidade para novos eventos extremos, eles desarmaram o Estado e a cidade para fazer frente a esses eventos. Em 2023, lembram-se daquele vendaval que assolou Porto Alegre, a cidade ficou sem energia elétrica por uma semana. Teve bairros de Porto Alegre que ficaram sem energia elétrica por mais de uma semana. Adivinha, não dá outra. Que nem São Paulo, né, Rebeca? Você sofreu isso em São Paulo. Quem é a Companhia de Energia Elétrica de Porto Alegre, a distribuidora de energia elétrica? É a Equatorial, privatizada. O Rio Grande do Sul tinha companhias de energia elétrica, distribuidoras de energia elétrica estatais, das melhores do país, privatizaram e está sendo esse desastre como que a gente viu em São Paulo. Em São Paulo, a Enel, em Porto Alegre, a Equatorial, que é uma empresa privada originariamente lá da região norte do país. Pra vocês terem uma ideia, sabe como é que foi a privatização da Companhia de Energia do Rio Grande do Sul? Sabe quanto foi? Por quanto ela foi vendida? É inacreditável, mas é verdade. 100 mil reais. 100 mil reais foi de graça. Eles levaram de graça a companhia e fizeram o que a Enel faz em São Paulo. Demissão em massa, não realizaram manutenção na rede. Aí deu o vendaval, a cidade ficou sem energia elétrica, sem qualquer situação. O presidente da Equatorial, na época, lá em Porto Alegre, dizia, depois de 4 dias sem energia elétrica, que não sabia o prazo para o restabelecimento, sequer dava prazo para o restabelecimento, que não tinha estratégia, não sabia de nada. E olha a situação do Rio Grande do Sul. Nem esse que vocês estão vendo aí, o cheirosinho, Eduardo Leite, nem esse aí, o fedidinho, Sebastião Melo, governador e prefeito, ele sequer tinha o telefone do presidente da Equatorial. A situação foi tamanha que o Sebastião Melo fez um tweet para que a quem tivesse o telefone do presidente da Equatorial mandasse para ele, que o presidente da Equatorial entrasse em contato com ele. Veja o descalabro que se vivia lá em Porto Alegre. Esse mesmo aí, o Sebastião Melo, Porto Alegre, uma das cidades mais ricas do Brasil, ele fez apelos lacrimosos, apelos em tom de lamúria, para que as pessoas doassem serra elétrica para a Prefeitura de Porto Alegre. Porque a Prefeitura de Porto Alegre não tinha serra elétrica para serrar as árvores que estavam derrubadas sobre os fios ou sobre as ruas. Este é o cenário, né? Motosserras. Não tinha motosserra. Né? Pobre Prefeitura de Porto Alegre, né? Miserável Prefeitura de Porto Alegre, não tinha motosserra para serrar. Ele ficou pedindo doação de motosserra para as pessoas. Aí o que acontece? Não é só nessa área de energia elétrica. O Melo desmontou o Departamento Municipal de Águas e Esgotos de Porto Alegre. Ele havia, antes disso, desmontado o Departamento de Drenagem Urbana de Porto Alegre, incorporou o Departamento de Drenagem Urbana ao Departamento Municipal de Águas e Esgotos, e aí o que aconteceu? Ambos foram desmontados, ou seja, ele fez com que Porto Alegre deixasse de ter capacidade de fazer frente às enchentes. E vamos ver, né? Porto Alegre está ali, Lago Guaíba, né? O Rio Guaíba, que hoje sabe-se que é um lago, está ali. É sempre uma questão. Há comportas em Porto Alegre, há sempre uma preocupação.
Desde a grande enchente de 1941, que Porto Alegre vinha se habilitando para fazer frente a enchentes que são inevitáveis em Porto Alegre. Eles desabilitaram, eles simplesmente deixaram Porto Alegre à mercê das enchentes. Vi uma entrevista com Augusto Damiani, uns técnicos em águas e esgotos lá de Porto Alegre, há 40 anos trabalha no setor. Ele deu uma entrevista para o Brasil de Fato, no que ele disse o seguinte: em setembro de 2023, vi que o Departamento Municipal de Águas e Esgotos teve dificuldades para fechar as comportas. Sabe o motivo, gente? Vou ler aqui. Não achou os parafusos, não conseguiu colocar as borrachas, encontrou asfalto em trilhos, teve que usar uma retroescavadeira para fechar as comportas. Ou seja, não existe, parou, não teve mais manutenção nunca mais. Agora aconteceu exatamente a mesma coisa, eles não conseguem achar parafuso. Rebeca, gente, é isso. Eles não conseguem achar parafuso para fazer a manutenção. Agora, relatos dos moradores dos bairros Meninos de Deus e Cidade Baixa em Porto Alegre. A queda da energia elétrica ocorreu às 13 horas da segunda-feira, ontem. Aí, em um vídeo publicado nas redes sociais, gravado mais de uma hora depois, o Sebastião Mello, o prefeito, orientou a evacuação dos moradores. Ele disse: os moradores desses bairros têm que sair, têm que abandonar suas casas. E as pessoas não querem abandonar suas casas, né? E ficam com medo de haver depredação, de haver assalto, de perderem o que sobrou, né, dos seus bens. E aí então ele veio com essa conversa de que era para sair. A falta de energia, o que aconteceu? Provocou o desligamento das bombas, chamadas bombas número 16, próximo do rótulo das Cuias, ali nessa região. Alagou os dois bairros intensamente. Aí, todo mundo pergunta, mas por que você, prefeito, demorou para avisar? Demorou mais de uma hora depois que havia sido desligada a energia e que, portanto, a casa de bomba teria energia desligada também, pararia de funcionar. Por que você demorou para avisar? Ele falou: houve um equívoco de comunicação. Olha o que o cara fala. Houve um equívoco de comunicação da concessionária de serviço da capital, quem é ela? A Equatorial e a prefeitura. Ele provavelmente ainda não tem o telefone do presidente da Equatorial, o presidente da Equatorial não tem o telefone do prefeito. Então, por isso, ele não avisou a tempo as pessoas. Então, a situação é essa. Desde o domingo, os hospitais de Porto Alegre estão vivendo uma situação similar à que nós vimos lá em Manaus, durante a Covid, sem oxigênio para os seus pacientes. Uhum. Aí o Mello, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Mello, em vez de ir atrás de cilindro, ele faz uma comunicação nas redes sociais da prefeitura, dizendo que a cidade só tinha cilindro suficiente para até ontem à noite, até segunda-feira à noite. É um descalabro, Rebeca, é um descalabro, mas não é um descalabro apenas municipal, é um descalabro estadual. A gente já falou aqui, vou repetir. A Associação dos Servidores da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, ASFEPAM, então tem uma Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a Associação dos Servidores entregou ao Eduardo Leite e à Secretária Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kaufmann, uma nota técnica. Isso foi entregue no dia 25 de março, agora, hein? 2 meses atrás. Mostrando como esta lei, aprovada por iniciativa do então deputado estadual, delegado Zucco, esse que estava lá pedindo doação para aquela Arpia, aquela entidade de extrema-direita, para eles meterem a mão na grana, agora, né? Ele lá num lugar, numa rua alagada, colocado na rua alagada e pedindo doação pelo Instituto Arpia de extrema-direita. Ele apresentou, quando era deputado estadual, um projeto para flexibilizar o Código Estadual de Meio Ambiente e permitir a construção de barragens em área de preservação ambiental. Em 25 de março, a ASFEPAM entregou um documento para o Eduardo Leite dizendo: vete este projeto, ele vai ser um desastre para o meio ambiente gaúcho e vai provocar inundações. Ele mandou eles procurarem a secretária, a tal de Marjorie Kaufmann. Houve uma reunião
com a secretária dia 3 de abril. 6 dias depois, o que ele fez? Ele sancionou a lei sem veto nenhum. Antes disso, em 2019, no primeiro ano de governo dele, ele simplesmente liquidou com o Código Ambiental do Rio Grande do Sul. Foram 480 itens do Código Ambiental que foram revogados pelo Eduardo Leite em colaboração com a direita e a extrema-direita da Assembleia Legislativa. Foram 37 votos para revogar esses 480 pontos. Votaram o PSL, o atual PL, na verdade, e DEM, PTB, PSDB, MDB, PP e o próprio DEM na época. Todo mundo da direita, todos os partidos da direita. Só os partidos da esquerda ou centro-esquerda, PT, PSOL, PDT e PSB, votaram contra. Disse o Eduardo Leite: quero cumprimentar os 37 deputados que votaram a favor de uma reforma do nosso Código Ambiental para que possamos, olha o cinismo, protegendo o ambiente e colocar o Estado para crescer. Daí o crescimento do Estado propiciado pelo Eduardo Leite ao longo do seu mandato. Veja, eles privatizaram, eles entregaram tudo para a sanha capitalista. Privatizaram água, privatizaram energia, privatizaram a Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsan, privatizaram, nós já falamos, a Companhia Estadual de Energia Elétrica, a CE, entregando para a Equatorial, privatizaram a Companhia de Gás do Rio Grande do Sul, estão tentando privatizar até agora as unidades de conservação e o Jardim Botânico, desmontaram a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, ela foi incorporada, olha só, à Secretaria de Infraestrutura. Então, na prática, a Secretaria de Meio Ambiente no Rio Grande do Sul hoje, ela está dentro da Secretaria de Infraestrutura e serve nada mais do que um cartório para sancionar os projetos de infraestrutura que agridem o meio ambiente do Rio Grande do Sul. Né? Acabaram com várias fundações públicas de pesquisa, eles liquidaram o Rio Grande do Sul, Rebeca. Eles simplesmente liquidaram com o Rio Grande do Sul. É impressionante o que essa dupla de criminosos fez lá no Rio Grande do Sul. Está aí o resultado. Não é um desastre da natureza. Isto tem responsabilidade concreta o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Fala, Rebeca. Eu fico indignado. Não dá. Não tem como, Mauro, não tem como, porque isso, se isso não é um crime, gente, é o quê? Essa atuação, né? São vidas que são perdidas, como eu disse aqui, você vê sua casa, suas fotos de família, documentos, recordações, tudo indo por água abaixo por conta da ganância de pessoas como esses dois aí que você trouxe muito bem explicado para a gente, Mauro. Olha aqui o Antônio da Nóbrega Santos diz: o povo gaúcho dominado pelo espírito do domínio da extrema-direita. O Sul padece a duras penas e talvez entenda que o voto é para quem se propõe a cuidar do povo e não dos empresários e de seus pares. Fundamental. E aí é isso. O que o Sebastião Melo faz? O Sebastião Melo, ele fica lá como espectador, né? Então, ele, assim, 85%, a gente falou dos presídios, mas 85% da população de Porto Alegre hoje está sem acesso à água potável. 85%. Aí o Melo, em vez de tomar providência, ele simplesmente decreta o racionamento. A gente mostrou aqui na segunda-feira, acho que foi até na sexta-feira, a Laura Cito, deputada estadual do PT, uma das mais combativas deputadas estaduais lá do Rio Grande do Sul, ela mostrou no orçamento do Estado para 2024, o Eduardo Leite determinou apenas 50 mil reais, não é piada, gente, ele determinou 50 mil reais para a Defesa Civil do Estado. A tragédia de Porto Alegre foi uma construção feita paciente e criminosamente ao longo dos últimos anos e meses. Olha só essa situação. Vou contar um bastidor aqui, isso não foi publicado ainda. A Nízia Trindade está lá em Porto Alegre, está lá participando da tentativa, né, de minorar o sofrimento do povo gaúcho. Então,
Ontem teve uma reunião em Porto Alegre da Nízia com esta senhora que vocês estão vendo aí. Quem é ela? É a secretária estadual da Saúde, portanto, do Eduardo Leite, Arita Bergman. Estavam nessa reunião dirigentes de hospitais públicos e privados do SUS e hospitais públicos do SUS e hospitais privados, secretários municipais e dirigentes de mais de 120 municípios. E quem comandava a reunião era a secretária estadual da Saúde, Arita Bergman, que vocês estão vendo aí, e a ministra da Saúde, a nossa Nízia Trindade. Pois bem, vários participaram à distância, tá? Online, não presencialmente. Durante a reunião, esta secretária estadual de saúde, na maior naturalidade, as pessoas ficaram chocadas, horrorizadas, Rebeca, na maior naturalidade, ela informou que a Fundação Estadual de Pesquisa e Produção, Fundação Estadual de Pesquisa e Produção em Saúde, a FEPS, cuja sede fica às margens do Arroio Dilúvio, lá na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre, foi inundada completamente, causando a perda dos medicamentos estocados. A incompetência deles é tamanha que eles não tomaram providência diante das chuvas de tirar os medicamentos da sede da FEPS. Os medicamentos foram perdidos completamente. Aí a secretária vira para a Nízia durante a reunião e fala que seria necessário o governo federal agora suprir o Rio Grande do Sul com os medicamentos do SUS que foram perdidos. Ou seja, estavam guardando medicamentos do SUS, do Sistema Único de Saúde Federal, que eles perderam pela irresponsabilidade deles, né? A FEPS fica num lugar alagável, sabe-se disso desde sempre, o governo não adotou nenhuma providência. Importante lembrar, essa secretária que vocês estão vendo aí, ao lado da Nízia, ela foi, durante a pandemia, ela contratou, sem licitação, por mais de 100 milhões de reais, uma empresa de agropecuária de Pelotas para fazer teste de Covid. Não tinha nenhum laboratório sendo credenciado até então, mas ela credenciou uma empresa de agropecuária lá de Pelotas. É um atrás da outra, né, Rebeca? É um atrás da outra. É impressionante. É um absurdo, né? Ontem a gente estava falando aqui ainda sobre essa situação e analisando, fazendo também análise do show da Madonna, né? Que as pessoas disseram que foi obsceno. E o José Saramago, ele tem uma frase que ele diz, né? Obscena é a fome. E para mim, obsceno, Mauro, são essas imagens que a gente está trazendo aqui, é saber que essas crianças estão ficando órfãos de pais e mães por conta da incompetência de um governo, uma incompetência proposital. Porque não venha me dizer que isso não foi proposital, porque foi sim. Obscenas são essas imagens. Essas imagens me geram dor de estômago, sabe? Essas imagens me causam incômodo de fato. Então, isso é uma obscenidade para mim. E olha, e essa tá aqui, ó. E o culpado é o Eduardo Leite, essa frase, dizendo que não é para procurar os culpados. Claro, ele não quer que procure os culpados, é ele o culpado. E aí, o que acontece? A mídia conservadora entrou nessa. Ninguém apura responsabilidade. Ninguém aponta os culpados. Vocês imaginam o que seria se a prefeita de Porto Alegre não fosse o Sebastião Melo, fosse a Maria do Rosário, que agora é candidata a prefeita. Imagina se fosse ela a prefeita, o que ia estar acontecendo com a cobertura da RBS, com a cobertura da Globo, com a cobertura do Estadão, com a cobertura da Folha. Imagine, está todo mundo passando pano, todo mundo olhando para o lado, todo mundo entrando nessa conversa afiada de que são causas naturais. Imagina se o governador do Rio Grande do Sul fosse do PT, ou do PDT, ou do PSB. O céu estaria desabando sobre a cabeça deles, mas não. Eles são de direita, um de direita, outro de extrema direita. A mídia conservadora, que domina o cenário midiático do país, faz de conta de que é tudo causa natural, de que eles são maravilhosos, fantásticos. Né? E aí tá aí. Né? Ontem, no Jornal Nacional, o William Bonner babando em cima do Eduardo Leite, um asco de entrevista, diz a Célia Soares. Isso é um escandaloso, é criminoso
efetivamente o que está acontecendo, né? E a Márcia Castro comentando aqui, né? Pior se você escutar as falas do Leonel Hadi, deputado estadual do PT, um valoroso deputado estadual do PT. Ele também diz que não é o momento de cobrar politicamente os culpados. Como não é o momento de cobrar os culpados? Uma coisa é o governo Lula, outra coisa é ele, que é deputado estadual. Tem que ir para cima, sim, do governador e do prefeito. Que postura é essa de um parlamentar? A Laura Cito, que é também deputada estadual, foi para cima do governador, está indo para cima do governador. Que postura é essa de passar pano para essa turma da direita e da extrema-direita, que são os responsáveis, sim, pelo que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Na esfera federal, ontem, o presidente Lula assinou, deixa eu mostrar a foto aqui, já volto nesse tema, aqui assinou o decreto reconhecendo calamidade pública no Rio Grande do Sul, tá? Mas olha o desastre da política econômica do governo do presidente Lula. Olha o desastre. Para poder socorrer o Rio Grande do Sul, a Simone Tebet tem que vir dizer, nós vamos poder usar recurso federal para ajudar o Rio Grande do Sul, fora do teto de gastos, né? Fora do arcabouço, mas só para ajudar o Rio Grande do Sul. O resto do país, dane-se as necessidades do resto do país. O que é mais importante é o arcabouço fiscal, é o teto de gastos, é o fim essa política econômica do governo Lula, que inclusive está levando a crises em relação à renegociação das dívidas dos estados, que também estão sendo estrangulados pelas altíssimas taxas de juros, né, praticadas no país. É o fim. Né? É o fim que o governo federal tenha que abrir mão do teto de gastos para socorrer o Rio Grande do Sul e ainda venha dizer que é só o Rio Grande do Sul que vai ser favorecido pela suspensão do teto de gastos. Aqui eu fiz uma ilustração, está mal feita, fiz um pouco abaixo da margem, mas é isso. Olha isso aqui. E aí vem a Raquel Landim, essa é a autora desse artigo, ela que é da CNN, está saindo da CNN, comentarista econômica de extrema, do neoliberalismo mais extremado, disse que ela está saindo da CNN para ir para a Revista Oeste, de extrema-direita, não se sabe ainda. Ela ontem faz um artigo no Estadão dizendo o seguinte, sem populismo fiscal com a tragédia do Rio Grande do Sul. Essa gente é cruel, né? Essa gente é cruel. Ela dizendo, não, tá bom, pode ajudar. Mas nada de fazer uma PEC, tem que fazer no máximo uma medida provisória. Não vai soltar dinheiro demais. O governo federal já está comprometendo as metas do ajuste fiscal. Com isso, vai comprometer ainda mais. É gente cruel, gente. É gente absolutamente cruel que faz isso. E, lamentavelmente, o governo Luiz Inácio Lula da Silva sustenta o atual teto de gastos, o arcabouço fiscal que sufoca o Estado brasileiro. É verdadeiramente impressionante, mas infelizmente não é apenas isso que acontece na esfera do governo, não é apenas nessa questão que a gente tem questões em relação ao governo federal. Tony Bastos, a Tebet teve que falar isso porque a mídia já está publicando que o governo Lula tem que cortar gastos para poder socorrer e deixar dentro do teto. Pois é. Será? Será que ela precisava falar isso? Será que era isso que era necessário ser falado? Será que é preciso fazer este nível de concessão à direita e à extrema-direita brasileira? Né? A direita e a extrema-direita brasileira,